Esse relato é de Marcela, que compartilhou sua experiência após anos, sem conseguir falar sobre o que aconteceu. Marcela viveu o que muitos chamariam de atividade sobrenatural, mas para ela, tudo pareceu mais um pesadelo do que um evento real. O que mais a aterrorizou foi que isso começou como algo banal, uma pequena mudança em sua rotina, mas que logo se transformou em algo sombrio e perturbador. Marcela havia acabado de se mudar para um apartamento em uma área antiga da cidade. Era um local simples, com móveis de segunda mão que ela conseguiu em brechós e vendas de garagem. No começo, tudo parecia normal, mas depois de algumas semanas, Marcela começou a notar uma estranha sensação de desconforto, especialmente quando anoitecia. Ela sentia que estava sendo observada, mas ignorava isso como uma ansiedade natural de quem mora sozinha pela primeira vez. Os primeiros sinais foram sutis, passos suaves pelo corredor que levavam até a porta do quarto, sombras que ela via pelo canto dos olhos e, certa noite, um barulho inexplicável de algo arranhando as paredes. Marcela tentava ignorar, mas o desconforto crescia a cada dia, especialmente quando, certa noite, ela acordou com a sensação de que alguém estava ao lado de sua cama. Em uma noite particularmente fria, Marcela acordou abruptamente às 3h15 da manhã, com a respiração ofegante, sentindo um peso no peito. Ela abriu os olhos e, em meio à escuridão do quarto, percebeu que havia uma sombra densa e escura, mais escura do que a própria escuridão, em pé no canto do quarto. A figura estava imóvel, mas ela sentia como se estivesse observando cada movimento seu. O medo tomou conta de Marcela. Ela tentou se mover, mas parecia paralisada. Por minutos que pareceram horas, ela ficou deitada, olhando fixamente para a família Agura, que permanecia ali, imponente e silenciosa. Quando finalmente conseguiu se mover, Marcela acendeu a luz. A figura desapareceu, mas a sensação de ter sido observada persistiu. Nos dias que se seguiram, Marcela evitava seu quarto ao máximo, passando horas a mais na sala de estar ou se entretendo com o celular para não pensar sobre o que viu. Mas a cada noite, a mesma sombra parecia estar mais próxima, sempre parada em algum canto do quarto, e Marcela começou a notar algo ainda mais perturbador. A figura parecia se mover em sua direção. Certa madrugada, ela acordou com uma sensação de formigamento pelo corpo, como se alguém estivesse muito perto dela. Ao abrir os olhos, viu a sombra bem ao lado de sua cama, quase tocando seu rosto. Ela ficou paralisada, sentindo um frio terrível e uma pressão inexplicável que parecia apertar seu peito. A figura não tinha rosto, mas Marcela sentia uma hostilidade, uma raiva silenciosa, como se algo ou alguém estivesse ali para atormentá-la. Desesperada, Marcela decidiu buscar ajuda. Ela chamou uma amiga que tinha experiência com espiritismo, que levou consigo alguns incensos e disse que tentaria limpar o ambiente. Durante o ritual, a amiga começou a sentir uma forte dor de cabeça e descreveu a sombra como uma presença antiga e amarga, cheia de rancor. Ela pediu que Marcela fizesse uma oração e, enquanto recitava as palavras, ambas ouviram passos pesados vindos do corredor, seguidos de um sussurro fraco e gelado. O ritual parecia ter surtido efeito temporário. Marcela não viu mais a figura por alguns dias e começou a acreditar que tudo estava finalmente acabado. Mas o alívio durou pouco. Poucos dias depois, Marcela voltou a acordar durante a noite, mas dessa vez o quarto estava anormalmente frio e o silêncio era tão profundo que parecia opressivo. Ao abrir os olhos, a sombra estava deitada ao lado dela, na cama, tão próxima que ela podia sentir um frio gélido em seu rosto. Ela quis gritar, mas nenhuma palavra saía. A sombra parecia envolvê-la, como se estivesse tentando absorver sua energia, sua própria vida. Marcela conseguiu acender a luz em um impulso de desespero, e a sombra desapareceu.
Desde aquela noite, ela não viu mais a figura, mas decidiu que nunca mais dormiria sozinha naquele quarto. Marcela se mudou semanas depois, mas até hoje evita falar sobre a experiência. E você, já sentiu uma presença inexplicável ao seu lado? Marcela garante que se você abrir os olhos e ver algo que não deveria estar lá, a melhor coisa que pode fazer é não encarar, pois essa sombra pode nunca mais te deixar em paz.